Enem 2013. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso, e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Bom, com esse enunciado, a gente pode estabelecer um conjunto. Então, eu vou fazer aqui um retângulo, e esse retângulo ele vai representar a escola. Então, no total, tem 1.200 alunos nessa escola. Certo? E são duas as línguas que são faladas nessa escola, que é a primeira, o inglês, e a segunda, o espanhol. Eu vou colocar o I para o inglês e o E para o espanhol. Além disso, ele fala que são 600 que falam inglês, 500 que falam espanhol e 300 que não falam nenhuma. Ou seja, dentro dessa escola de 1.200, eu vou colocar aqui fora que, como N, os 300 que não falam nenhuma. Com 600 que falam inglês, ele não especifica se esses 600 falam só inglês ou se eles falam inglês, espanhol ou nenhuma, ou tipo as duas. Então a gente tem que, dentro do inglês, são 600 pessoas menos um X, que você não sabe quantas pessoas falam as duas línguas. E esse X vai ser a intersecção, ou seja, os alunos que falam inglês e os alunos que falam espanhol. A próxima coisa é 600 menos X são os que falam só inglês, X os que falam as duas línguas e 500 menos X os que falam espanhol. E a partir daí a gente consegue estabelecer, por meio de uma soma, o número total de alunos que falam as duas línguas. A partir desse esquema montado, a gente pode associar e fazer uma equação de primeiro grau. Ou seja, fazer os que falam inglês, os que falam as duas línguas, os que falam espanhol, mais os que não falam nenhuma delas, que vai dar o total de alunos. Ou seja, vai ficar 600 menos x dos que falam inglês, mais x dos que falam as duas, mais 500 menos x dos que falam espanhol, mais 300 dos que não falam nenhuma, que é igual a 1.200, porque é o total de alunos que tem na escola. A partir daqui, como é uma soma, não tem troca de sinal nos parênteses, ou seja, vai continuar tudo igual. 600 menos x, mais 500 menos x mais 300 é igual a 1.200. A partir disso, a gente faz a soma. Menos x com x dá zero. Aí vai ficar menos x, e aqui a gente faz a soma. 600 mais 500 dá 1.100, mais 300 mais 1.400. Que é igual a 1.200. A gente separa, passa o 1.400 para lá, vai ficar menos x é igual a menos 200. Porque vai passar com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 1.400 mais 1.200. Então, vai ficar menos 200. Aqui a gente multiplica por menos 1, que vai ficar x é igual a 200 alunos. A partir dessa resolução aqui, a gente tem o seguinte: os alunos que falam inglês são os 600 alunos que falam inglês, menos os 200 que falam as duas línguas. Então, 600 menos 200, com 400 alunos que falam só inglês. Os alunos que falam espanhol são os 500 menos os alunos que falam inglês e espanhol. Então, 200.
totalizando 300 alunos que falam somente espanhol. E aí a gente tem os alunos que falam inglês e espanhol, que são os 200, e os alunos que falam nenhuma língua, que são os 300. Todos esses somados totalizam os 1.200 alunos da escola. Para montar a probabilidade, a gente tem que levar em consideração que quando eles escolhem o aluno, eles já sabem que ele não fala inglês. Ou seja, quando for montar, você precisa excluir os 400 alunos que falam inglês e os 200 alunos que falam as duas línguas, porque quando fala as duas línguas também fala inglês, por motivos óbvios. Então, a gente monta a probabilidade assim. Em cima, ele quer saber a quantidade de alunos que falam espanhol. Então, quantos são os alunos que falam espanhol? São aqueles 500 menos os 200 que falam só espanhol. E dos 1.200 alunos, 600 deles eles falam inglês, então a gente precisa excluir eles. Ou seja, os 400 que falam inglês mais os que falam inglês e espanhol totalizam 600. Então a gente precisa tirar esses 600 da quantidade total de alunos. Isso aqui vai ficar igual a 300 sobre 600. Simplificando, corta o zero, fica 3 sextos, que é igual, a gente divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo, que vai ficar a meio, a probabilidade do aluno falar só espanhol, que dá a alternativa A. É importante dizer que a probabilidade ela funciona da seguinte forma. No denominador fica o total, por exemplo, o total de alunos da escola. Nesse caso, a gente conseguiu tirar os 600 porque no enunciado ele já elimina 600, que são os que falam inglês. Bosta. Calma. Então, embaixo é o total. Então, os 1.200 alunos totais da escola, menos 600, que ele já elimina no enunciado, que são os que falam inglês. E em cima, o que o exercício pede, que é os que falam espanhol, mas não falam inglês. Enem 2013. Na aferição de novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, verde, amarelo, vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos. E o tempo em que a luz verde permaneça acesa seja igual a 2 terços do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante x segundos, e cada ciclo dura y segundos. Qual é a expressão que representa a relação entre x e y? O segundo exercício também é do Enem 2013, e ele vai falar sobre o ciclo de um semáforo e a relação entre o x, que é a duração da luz verde, e o y, que é do ciclo inteiro. Aqui, no enunciado, nós vemos que ele fala que a verde é equivalente a 2 terços do tempo da vermelha. Ou seja, a gente vai adotar a vermelha como a letra Z. Aí nós vamos fazer assim. X é igual a 2 terços de Z. Ou seja, X é igual a 2 tempos do tempo da vermelha. Aqui, para ficar a mesma incógnita para toda a equação, nós vamos transformar assim. Vai colocar Z, esse 3 vai passar multiplicando para esse lado, ou seja, Z é igual, esse 3 vai passar multiplicando, 3x, e esse 2 aqui vai passar dividindo. Ou seja, vai ficar Z é igual a 3 meias de x. Então, a partir disso, que a gente estabeleceu uma incógnita em comum, a gente pode formular a fórmula do ciclo. O ciclo é y, e aí nós temos a luz verde, a amarela e a vermelha. A primeira é a amarela, e ele já dá o tempo que ela dura, que é 5 segundos. Mais o tempo da luz verde, que é x.
mais o tempo da luz vermelha, que a gente adotou como Z, e depois a gente, do enunciado e de fazer a transformação, a gente achou que é 3x sobre 2. Não existe resposta, assim, entre as alternativas. Então, a gente vai ter que fazer um MMC. E aí, o MMC é o seguinte. Você estabelece o número comum, que todos podem ser divididos. Nesse caso é o 2, porque aqui é 1 e 1. Aqui continua mesmo, porque 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes 3x é 3x. Mais 2 dividido por 1, que dá 2, vezes 2x. E mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes 5 dá 10. Deixa eu arrumar aqui. Se a gente olhar de novo para as alternativas, não tem essa resposta. Então, eu vou vir para cá e vai ser o seguinte: 2y é igual. Eu passei esse 2 aqui multiplicando, já que eu não fiz MMC no y. 10 mais 2x mais 3x. Já que eu estabeleci o MMC para tudo, ele pode ser cancelado. E a gente tem, se a gente somar e passar o y para o outro lado, a gente tem 10 mais 5x menos 2y é igual a 0. 5x veio dessa soma, o 10 está aqui e o 2y passa subtraindo. Essa resposta está na letra B. Enem 2013. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Isso é equivalente a dizer que uma constante K maior que zero, a área S pode ser escrita em função de m, por meio da expressão Dessa frase, nós podemos ver o cubo da área S é igual ao quadrado de sua massa vezes a constante K. E a partir dessa equação inicial, a gente aplica o conceito de raciação chamado expoente fracionário. O expoente fracionário funciona da seguinte forma. A base da potência fracionária, ela continua igual. O numerador do número, ele vai na base como uma potência. Então, vai ficar 2 elevado a 2. E o 5 do denominador, ele vai virar o índice da raiz. A mesma coisa funciona aqui, só que aqui você faz o processo contrário. O que está por dentro vai virar o numerador. E o índice da raiz vai virar o denominador. Quando a gente visualiza o exercício, nós podemos ver nas alternativas que o S não está elevado ao cubo. E para eliminar esse elevado ao cubo aqui, nós precisamos passar ele em forma de raiz para o outro lado. Aí a gente vai ficar assim: S é igual a raiz cúbica de m ao quadrado vezes k. E aí a gente sempre tem que lembrar que esse k está elevado a 1. Isso daqui é a mesma coisa que a gente fazer. S é igual a raiz cúbica de m ao quadrado vezes a raiz de k elevado a 1. Ao cubo. E é aqui que a gente vai aplicar o expoente fracionário. Então, como vai ficar? S é igual. O m elevado aqui vai ficar como numerador e o 3 vai ficar como denominador. Então, 2 sobre 3. Vezes, continua a mesma operação. E agora a gente faz o do k. O 1 a
gente vai fazer como vai virar o numerador e o 3 vai virar o denominador. Então, K elevado a 1/3. Ou seja, a resposta desse exercício é a D. S é igual a K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3.